Olá! As eleições do ano que vem dominaram as discussões no plenário da Câmara essa semana, mas não foi em relação a candidaturas, não. Foi em relação às regras eleitorais. Elas precisam ser definidas um ano antes e faltam só 2 semanas para acabar o prazo. Então, depois de muitos dias de debates, os deputados e deputadas aprovaram o Código Eleitoral, uma consolidação de toda a legislação sobre o assunto, quase 900 artigos e muitas polêmicas. Entre as medidas aprovadas está a quarentena de 4 anos para que juízes, promotores, policiais possam se candidatar, que vai valer a partir das eleições de 2026. O texto original da relatora, a deputada Margarete Coelho, previa quarentena de 5 anos para essas categorias, mas a proposta foi derrubada depois da aprovação de destaques apresentados pelo PSL. A quarentena voltou ao texto com a aprovação de uma emenda assinada por 13 líderes partidários, que gerou polêmica e críticas no plenário. Muitos deputados acharam que a medida não podia voltar ao texto depois de ter sido derrubada. O primeiro erro, na nossa visão, é o fato de que matéria rejeitada na casa não deveria ser reapreciada. É um fato vencido, uma tremenda injustiça no mérito contra profissionais que no dia a dia arriscam as suas vidas ou tomam decisões graves em prol da população brasileira e que ficarão alijados do processo eleitoral porque será imposta uma quarentena de 4 anos para esses profissionais. Mas a emenda com a volta da quarentena, dessa vez de 4 anos, foi aprovada e a relatora defendeu que a mudança é regimental. Também acho que não prospera o argumento de dizer que é uma matéria superada, que é uma matéria votada. E o plenário decidiu a respeito de uma quarentena de 5 anos. O que a emenda aglutinativa propõe é uma quarentena de 4 anos, começando a contar de 26. E o que a emenda propõe é fazer com que esse plenário aprecie uma nova proposta a respeito das condições de elegibilidade e das inelegibilidade daqueles que ocupam as carreiras típicas de Estado. O Código traz outras inovações na legislação eleitoral. Permite, por exemplo, as candidaturas coletivas para os cargos de deputado e vereador. Também permite a coligação entre partidos e a união de 2 ou mais legendas em federações, que na prática atuarão como um único partido por um prazo de pelo menos 4 anos. O projeto determina ainda que as eleições serão feitas com o uso exclusivo de voto eletrônico, um sistema desenvolvido pelo TSE, mas garante o direito à fiscalização e auditoria permanentes no código-fonte, nos softwares e em todo o sistema eletrônico de votação por órgãos e entidades, como os próprios partidos políticos, Ministério Público, Congresso Nacional, OAB e até as Forças Armadas, o que gerou polêmica no plenário. Em nosso entendimento, presidente, o papel constitucional das Forças Armadas é o da defesa da pátria. E destacamos que essa defesa se dá contra agressões estrangeiras. Nesse sentido, atribuir o papel de fiscal das eleições extrapola as funções das instituições militares, bem como reforça uma interpretação equivocada, mas muito em voga hoje em dia, de que as Forças Armadas podem atuar como moderadora das instituições civis. Essa interpretação já foi devidamente corrigida pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto, há ainda espalhados em muitos ambientes os defensores dessa tese. O PDT chegou a apresentar uma emenda para retirar as Forças Armadas da lista de entidades fiscalizadoras, mas a emenda foi rejeitada depois que o relator explicou que já há previsão legal para isso e que o papel das Forças Armadas nas eleições é na logística e transporte das urnas. Outra emenda rejeitada tentava alterar outro ponto da proposta, o que só permite a divulgação de pesquisas eleitorais até a antevéspera da eleição, ou seja, 2 dias antes. Alguns partidos consideraram a proposta uma censura, mas a relatora defendeu a medida com o argumento que a mesma regra vale para propaganda eleitoral, uma maneira de permitir que quem se sentir prejudicado pela pesquisa ou por algum ataque de campanha possa se defender antes do dia da eleição. O projeto estabelece ainda que qualquer determinação da Justiça Eleitoral sobre as regras da eleição terá que ser definida no mínimo 1 ano antes e dá ao Congresso o poder de derrubar essas determinações. O Código também altera a lei das inelegibilidades. Estabelece que apenas condenações transitadas em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso, vão acarretar a perda de direitos políticos. Mas isso não será aplicado se a condenação for apenas de multa. E no caso de perda de mandato, o período de 8 anos de inelegibilidade será contado a partir da condenação e não do fim do mandato, como é hoje. O plenário fez outras alterações no texto original. Uma emenda do PT
retirou do texto um trecho que proibia provedores de redes sociais, de aplicativos de mensagens, de retirar conteúdo a partir de critérios políticos, ideológicos e religiosos dos candidatos, uma medida defendida pelo PSL. A maioria do plenário considerou que a medida era parecida com a de uma MP editada pelo presidente Jair Bolsonaro e rejeitada pelo Senado e pelo STF essa semana. Nós estamos aqui garantindo transparência na orientação sobre conteúdos por parte das plataformas. Garantida essa transparência, garantida a sua atualização, um conteúdo que seja criminoso, um conteúdo que seja calunioso, um conteúdo que seja mentiroso, ele tem que ser removido. E, para ser reposto, ele tem que vir por ordem judicial. Nós tínhamos feito um debate com a relatora, e um bom debate, no sentido de não remover perfis. Me parece que quer se colocar no texto o mesmo conteúdo daquela medida provisória que foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal e essa Casa não pode aceitar. O Código Eleitoral também assegura como princípio a participação política das mulheres, com medidas como a reserva de pelo menos 30% do horário eleitoral para candidaturas femininas e prevê recursos do fundo eleitoral para candidaturas de mulheres e negros. Prevê ainda que votos em candidaturas de mulheres, negros e índios vão ser contadas em dobro para efeitos de distribuição dos recursos do fundo partidário. O texto também define crimes relativos ao processo eleitoral e suas respectivas penas, como prática de caixa 2, por exemplo, com pena de 2 a 5 anos de prisão e multa. Essa pena pode se dobrar se os recursos usados tiverem origem legal. Outros crimes definidos no Código são violência política contra mulheres e compra de votos. O Código Eleitoral também fala de financiamento da campanha, mantém os fundos eleitorais partidários, com a proibição de financiamento de empresas, mantém também o horário eleitoral e prevê a volta do horário partidário gratuito na TV e no rádio, que acabou em 2017. Mas deputados reclamaram que essas inserções acabam sendo feitas com recursos públicos, já que são pagas em troca de desconto no imposto de renda das emissoras. Mas a propaganda partidária, que não se confunde com a propaganda eleitoral, acabou mantida no texto. A gente entende que o financiamento público de partidos e campanhas é totalmente contra o interesse da população e do eleitor. Por isso que a gente sugere a supressão do texto. Voltando aqui, isso seria um retrocesso ao que esse Congresso, essa Câmara dos Deputados, já votou previamente, suprimindo a propaganda partidária pelo interesse da população. E aqui a gente está, inclusive, estaria aqui fazendo um retrocesso numa definição anterior. O Código Eleitoral seguiu para análise do Senado e, para valer para as próximas eleições, terá que ser aprovado até o fim do mês. O Senado também analisa outros 2 projetos com regras eleitorais que foram aprovados pela Câmara nas últimas semanas. Um permite a volta das coligações e o outro permite que partidos que não atingirem quociente eleitoral disputem as vagas que faltarem na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais depois da eleição dos parlamentares dos partidos que atingiram o quociente. E tem outra medida ainda que está dentro do mesmo prazo de 2 semanas para ser decidida, que é a permissão para que partidos atuem em federações, independente de terem ou não atingido a cláusula de barreira, uma maneira de permitir que continuem com acesso aos recursos do fundo partidário eleitoral. Mas isso foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, e o veto teria que ser derrubado em uma sessão do Congresso até o fim do mês. Mas a eleição não foi o único assunto do plenário essa semana, não. A Câmara aprovou medida provisória que estabelece regras para o uso de um fundo de 11 bilhões de reais que existe desde 2012 e é destinado a viabilizar e estruturar projetos de concessão de parcerias público-privadas do governo federal, estados e municípios. De acordo com a proposta, os recursos desse fundo, chamado Fundo Garantidor de Infraestrutura, poderão ser usados para custear projetos e dar garantias para os empreendimentos, uma maneira de diminuir os riscos das parcerias. Deputados da oposição reclamaram que a medida permite que os recursos sejam aplicados em instituições financeiras privadas, mas a maioria dos deputados considerou que a medida é fundamental para destravar os projetos de parcerias público-privadas. Esse foi um resumo do que aconteceu no plenário essa semana. Semana que vem tem mais. Até lá.